Olá! Falaremos agora sobre integração das normas constitucionais. Conforme o vídeo anterior, nós falamos sobre a interpretação, que é a busca do sentido das normas constitucionais. Já a integração significa completar as normas constitucionais. Significa o quê? Que ao se deparar perante uma lacuna, uma omissão sobre determinado assunto pela norma constitucional, eu busco integrá-la, dando o sentido de completude, já que nós partimos do pressuposto que o ordenamento jurídico é completo, até para nos fornecer mais segurança jurídica. Então vamos ver as principais questões, os principais aspectos que envolvem esta temática da integração das normas constitucionais. Conceito: integração das normas constitucionais é realizada por mecanismos para a supressão de lacunas e omissões. É importante também ressaltar que, conforme os ensinamentos de Jorge Miranda, doutrinador português, que eu já tive algumas oportunidades de ressaltar tanto nos vídeos como nas aulas presenciais, em seu livro, volume 1, tomo 2, página 336, ele dá uma importante lição sobre a integração das normas constitucionais. Abre aspas. Por isso mesmo, a integração das lacunas de normas formalmente constitucionais deve ser feita no interior da Constituição formal e à luz dos valores da Constituição material, sem recurso a normas de legislação ordinária. Ou seja, eu vejo a questão da Constituição formal, que é a questão da validação das normas, de acordo com um processo para que sejam dotadas de validade, como material, que é o conteúdo, né, os valores, né, todo aquele conteúdo que compõe a Constituição e passa a ser denominada como Constituição material. Bem, tendo em vista que a gente já falou sobre o conceito, vamos ver quais são os mecanismos de integração. Os mecanismos de integração são a analogia, costumes, princípios gerais e teoria dos poderes implícitos. Vamos ver cada um deles. A analogia: aplica-se aplica-se uma norma que regulou situações semelhantes. Então, perante determinada situação, determinado caso, em que não é regulado por determinada norma, eu verifico uma norma que já regulou e tem a mesma razão, ou seja, ela possui a mesma coerência e é aplicada em casos semelhantes, ou seja, eu também posso aplicar naquele caso. Então eu faço uma comparação e verifico a razão destas normas e verifico se existe compatibilidade para eu aplicar a analogia. Costumes são práticas reiteradas que geram reconhecimento de poderes, de competências e de poderes aos cidadãos, autoridades e órgãos estatais. São aquelas práticas reiteradas, ou seja, habituais, e que acabam gerando este reconhecimento pela prática, não pela regulamentação, né, pela regulação, pela disposição normativa. Os costumes possuem um elemento subjetivo, que é a convicção de que determinado comportamento é obrigatório, e possuem um elemento objetivo, que se refere à prática reiterada e sem oposição de determinado comportamento. Princípios gerais. Os princípios gerais, eles surgiram com o constitucionalismo moderno, auxiliaram na elaboração das primeiras constituições e que se preservaram ao longo do devir histórico. Um exemplo de princípio geral: a separação dos poderes, né, que nós verificamos ao longo das constituições, ao longo da história. Teoria dos poderes implícitos considera que, se a Constituição previu competências e poderes a órgãos e autoridades, também estabeleceu, mesmo que implicitamente, os instrumentos essenciais para o seu exercício. Pautadas nessa teoria, o STF afirma a possibilidade de se atribuir ao Ministério Público poder investigatório, uma vez que ele é o titular da ação penal pública, sendo que, para exercer esta competência, precisa de instrumentos adequados. Então, este é um caso que o STF decidiu
né, que o Ministério Público tinha poder investigatório, que era uma questão que era muito questionada, se competia a, a investigação, né, a possibilidade de investigação pelo Ministério Público, e acabou sendo sedimentada por meio da aplicação da teoria dos poderes implícitos. Ora, se o Ministério Público tem um instrumento, que é a ação penal pública, já que ele é o titular, como que ele não vai ter as ferramentas adequadas? Quer dizer, se ele já é titular da ação penal pública, por que ele não vai ter os instrumentos adequados para exercer isto? Né? Então, daí que vem a aplicação desta teoria dos poderes implícitos. Esta decisão do STF pode ser visto no HC, né, habeas corpus 91661 do STF. Se vocês quiserem ler, eu só vou extrair o trecho principal. A relatora deste HC foi a ministra Ellen Grace, que já está aposentada, e ela, na época e na oportunidade, aplicando-se à teoria dos poderes implícitos, ela disse: é princípio basilar da hermenêutica constitucional o dos poderes implícitos, segundo a qual, segundo a Constituição, quando a Constituição concede os fins, ela dá os meios. Então, implicitamente, eu deduzo que, se ela está dando os fins, então a Constituição vai dar os meios, logo o MP tem a possibilidade de exercer a investigação. Bem, outra questão que se relaciona à integração das normas constitucionais é a teoria do silêncio eloquente, ou seja, lacunas propositais. A teoria do silêncio eloquente, que uma importação, foi importada dos alemães, significa o quê? Que as lacunas deixadas intencionalmente e que não poderão ser sanadas resultam no quê? Na não possibilidade do emprego de analogia nessas situações. Então, deve-se ressaltar que no silêncio eloquente não há omissão constitucional, já que se trata de uma escolha do poder constituinte originário. Não quis deixar, aliás, as lacunas foram deixadas propositalmente, então, quer dizer, não dá, elas não poderão ser sanadas, porque não é uma omissão, algo que foi esquecido, mas sim foi proposital o silêncio. Então, há um entendimento, tanto na doutrina, como na jurisprudência, de que o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal de 1988, é uma hipótese de silêncio eloquente, em que o poder constituinte originário exclui a submissão para a fiscalização constitucional pelo STF de ato normativo e lei municipal. Então, vamos ver aqui a pequena ementa e os principais apontamentos em que se compreendeu que não se emprega o silêncio eloquente, mas sim se identificou como uma omissão constitucional. Neste caso, nós verificamos exatamente esse contraste entre omissão constitucional e o silêncio eloquente, que deve ser algo proposital. No caso, entendeu-se que não era proposital. Vejamos aqui um exercício. Se eu perguntar para vocês se está certa ou errada a seguinte afirmativa, conforme a teoria do silêncio eloquente, pode-se suprimir as lacunas por analogia, já que não foi proposital o silêncio do poder constituinte originário? Vocês vão me dizer que esta questão está correta ou incorreta? Bem, se vocês me disseram incorreta, está certa sua resposta.
A teoria do silêncio eloquente, ela significa o quê? Que as lacunas deixadas intencionalmente, elas não poderão ser sanadas, logo não é possível o emprego da analogia nessas situações. Bem, pessoal, eu também deixei à disposição de vocês o material de apoio, de leitura, além da disposição dos slides. Espero que tenham gostado. Obrigada e até o próximo vídeo, sendo que nós vamos começar a debater sobre a organização do Estado.